E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Em vez de ser uma aula com conteúdo novo, nós vamos dar uma pausa, puxar um pouco o freio no conteúdo, já que nós estamos andando tão rápido, né? E gostaria de passar uma atividade revisional com todos os conteúdos que nós já vimos aqui pela plataforma EAD, tá certo? Então, eu vou passar agora algumas questões que eu quero que vocês transcrevam aí para o caderno de vocês e respondam referentes a todas as aulas que já vimos até aqui, para que possamos revisar todo o conteúdo antes de progredir com essas novas matérias, tá certo? Bora lá! A primeira questão, pessoal, fala o seguinte: caracterize o chamado crescente fértil. Então, eu quero que vocês caracterizem lá geograficamente essa região, porque ela é tão importante lá para as civilizações do Antigo Oriente. E quero que vocês também deem uma pincelada aí sobre as principais características das civilizações que surgiram aqui. Já a questão 2, ela vai um pouco mais específico e pede para que vocês tracem as características gerais sobre uma das civilizações que vão surgir aí no Crescente Fértil, que é a civilização mesopotâmica. Passando um pouco pelo Extremo Oriente, a questão 3 pede para que vocês caracterizem e digam que foi o sistema de castas comum lá na Índia Antiga e que sobrevive até hoje, explicando cada uma dessas castas e sua importância dentro da sociedade indiana. Ainda sobre o Extremo Oriente, nós queremos aqui na questão 4 que vocês falem um pouco sobre o papel social dos samurais dentro lá da antiguidade japonesa. Já a questão 5, ela pede aí quais as principais características da Grécia Antiga. Então vocês vão falar sobre a política, sobre a economia, sobre a sociedade, sobre como a cultura se desenvolvia lá entre as principais cidades que compunham a Grécia Antiga. Questão 6. O que eram as polis? E a partir delas explica as características políticas da Grécia Antiga. Então eu quero que vocês falem aí do contexto geral lá da Península Balcânica sobre as principais polis que vão surgir nessa região. A questão 7 fala o seguinte: caracterize os seguintes períodos da história de Roma. Então aí nós vamos falar um pouco sobre o surgimento de Roma lá através da monarquia, depois vamos falar sobre a transição com a república e por último eu quero que vocês tracem as principais características do período imperial lá em Roma. Questão 8. Quais fatores garantiram a fragilização e queda do Império Romano? Então nós vamos ver, né, lá nas aulas de Roma Antiga, que foi literalmente o maior império da humanidade até então. E quais foram os fatores que levaram esse império tão vasto, tão grandioso, tão poderoso, dentro lá da Europa, da África e da Ásia, a ruir literalmente e se esfacelar lá, marcando o fim da Idade Antiga. Migrando um pouco para a história do Brasil, a questão 9 fala o seguinte: houve um período pré-histórico no Brasil? Ele ocorreu durante o mesmo período pré-histórico que aprendemos durante os primeiros capítulos? Explique. Então, basicamente, eu quero que você fale e caracterize o período pré-cabralino ou pré-histórico aqui no Brasil e faça uma pequena comparação com a pré-história que nós aprendemos lá a partir de uma postura eurocêntrica. Dando continuidade à história do Brasil, a questão 10 fala o seguinte: o que foi o chamado período pré-colonial brasileiro? Então eu quero que vocês falem aí um pouco sobre aquele recorte temporal compreendido entre a descoberta, entre aspas, né, do Brasil em 1500 até a década lá de 1530. Questão 11. Quais fatores marcaram o processo de colonização brasileira a partir de 1530? Então, essa questão ela é um pouco mais complicada. Eu quero que você elenque lá e comente um pouquinho sobre os principais fatores que forçaram Portugal a iniciar o processo de colonização e implantação das chamadas capitanias hereditárias aqui no Brasil. Questão 12. O que foi a economia açucareira no Brasil? Quais suas principais características? Então vocês vão traçar aí as principais características econômicas, sociais, políticas que passaram a se entrelaçar com o desenvolvimento da cana-de-açúcar lá na capitania de Pernambuco a partir lá dos anos de 1530, 1560.
Ainda sobre o ciclo do açúcar, a questão 13 pede como se caracterizava a chamada sociedade açucareira no Brasil colonial. Lembrem-se que tem literalmente uma videoaula inteira falando sobre isso, então vocês vão voltar lá nos vídeos anteriores para dar uma rebuscada sobre como essa sociedade se organizava, quais seus principais hábitos, quais as facetas culturais que podiam ser destacadas aqui. Questão 14. Quais fatores incentivaram a transição da mão de obra indígena escrava para a mão de obra negra escrava no Brasil colonial? Então eu quero que vocês deem uma pesquisada aí no livro, quero que vocês voltem aí nos meus vídeos e tentem identificar qual foi o fator preponderante que forçou, que incentivou a coroa portuguesa a promover essa transição de mão de obra durante o período colonial aqui no Brasil. E a última questão, a questão 15, pergunta: o que foi e como ocorria o tráfico negreiro? Para responder, construa um mapa mental sobre e envie para a coordenação. Então, pessoal, eu quero que vocês literalmente façam aí um mapinha mental, conceituando o que foi o tráfico negreiro, como é que ele ocorria lá na África, como era a vinda desses negros da África para o continente americano e o que acontecia com esses cativos africanos quando aportavam aqui no Brasil colonial, beleza? Lembrando, galerinha, que essa atividade aí ela deve ser transcrita e respondida no caderninho de história de vocês, tá certo? As dúvidas que surgirem sobre os conteúdos que a gente já abordou, vocês podem estar anotando elas ou deixando para que elas sejam respondidas durante as próximas lives de monitoria que nós vamos ter, tá certo? Lembrando também que é importante que vocês recorram às videoaulas anteriores, o que vai facilitar muito aí que a execução do exercício, beleza? Então, dito isso, desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês, tá certo? E até a próxima videoaula.